Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma receita super econômica, o pão de água. Um pão que não vai ovo e nem leite na receita. Então, vem aprender comigo. Eu começo colocando na minha vasilha a água morna para ativar o meu fermento. E já vou colocando os outros ingredientes. Eu coloco o açúcar, o óleo e o fermento biológico seco. Mexo tudo muito bem e vou tampar e deixar descansar para ativar o fermento durante 10 minutos. E antes de eu tampar o fermento, eu vou colocar o sal direto na farinha de trigo. Porque, como eu falei, eu não coloco sal na receita, porque isso mata a levedura do fermento. Passados 10 minutos, olha como o fermento ativou. Se formaram bolhas. E agora eu venho com a farinha de trigo aos poucos. Vou colocando um pouco de farinha de trigo e mexendo. E, gente, já aproveita para clicar no botãozinho de gostei, compartilhar essa receita e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a crescer por aqui. E lembrando, esse pão é um ótimo pão para o fácil venda, viu? Receita super econômica e você pode ganhar um dinheirinho. Vou misturando tudo muito bem. Essa massa é uma massa que fica bem úmida. Ela não é uma massa que vai ficar muito seca. Vocês vão ver durante o vídeo como ela fica úmida. Mas não se preocupem que esse pão vai ficar maravilhoso. Vou colocando mais farinha e mexendo. Vê como ainda está bem úmida. E no canal, gente, tem mais receitas de pães que são ótimos para o faça e venda. Vou colocando mais farinha de trigo. Ao todo, gente, nessa receita vai 700 gramas de farinha de trigo. Só que eu não coloco as 700 gramas aqui toda nessa primeira parte da receita. Eu deixo mais ou menos uma xícara para depois sovar a massa. Mas também na hora da sova não vai muita farinha de trigo. O ponto que eu queria, e agora eu vou pôr essa massa para crescer. Eu limpo toda a colher para aproveitar tudo da receita, não perder nada. E vou deixar essa massa crescer durante 1 hora. Tampo com um pano e vou esperar. Depois de 1 hora, olha como essa massa cresceu. Praticamente dobrou de volume. E hoje aqui está um dia frio, não está um dia quente. E mesmo assim essa massa cresceu bastante. Eu tiro todo o ar da massa e olha como que a levedura trabalhou bem nessa massa. Uma fermentação muito perfeita. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo por cima da massa. Vou polvilhar farinha de trigo na minha mesa e vou despejar essa massa para sovar ela. Vou sovar ela durante 10 minutos. Porém, não vai muita farinha nessa sova. Vou usar só aquela xícara de farinha e talvez sobre ainda um pouco. O ponto é a hora que a massa não gruda mais nas mãos, porém vai ficar uma massa úmida. E agora vamos começar a sovar essa massa. Despejo tudo na mesa e vamos trabalhar essa massa. E, gente, todos os ingredientes que estão sendo usados nessa receita estão na descrição do vídeo, tá? Pode ir lá com o caderninho, anotar para depois fazer essa receita em casa. Façam a receita e coloquem aí no comentário, me contem como que ficou. E eu vou fazer essa sova durante 10 minutos
Como a massa é bem úmida, tem que ter bastante paciência, mas podem ficar tranquilos que vai dar certo. A validade desse pão é de 3 dias fora da geladeira, mas você pode congelar ele e ir consumindo durante 30 dias. Dei uma acelerada no vídeo para não ficar muito extenso. Cheguei no ponto que eu queria da massa, depois de 10 minutos, ela ficou assim. Não gruda nas mãos, porém é bem úmida. Divido essa massa em 2 partes e vou abrir ela com a ajuda de um rolo para dar formato no pão e ficar do tamanho da minha forma. Aperto com as mãos e vou abrindo com o rolo. Enrolo e já tô com a minha forma untada e enfarinhada e vou colocar o pão dentro. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte da massa. Vou fazer esse pão no formato da forma de pão mesmo comprida, mas se você quiser fazer pãezinhos em outro formato também dá super certo. Pode fazer que fica ótimo. Vou abrindo, enrolo, apertando. Venho com a minha forma já untada e enfarinhada e coloco o pão. Agora o pão de água vai crescer mais 1 hora ou até dobrar de volume. Vou tampar e esperar. Depois de 1 hora esperando, olha como o nosso pãozinho cresceu e dobrou de volume. Olha que massa linda! Passo a água por cima dos pães para eles ficarem bem douradinhos na hora de assar. O forno já está pré-aquecido a 160 graus. Eles vão assar durante 45 minutos ou até ficarem douradinhos. Por cima dos pães eu vou colocar um pouco de farinha de trigo, vou polvilhar farinha de trigo para dar um detalhe bonito no pão. E vão para o forno. Passados 45 minutos, olha que pão maravilhoso! Esse da forma mais alta ficou mais alto que o outro. Porém, só de pegar na forma já dá para ver que a massa ficou super leve. Esfriou um pouquinho, eu já tirei da forma. E olha que pão lindo, que massa fofinha. Um ótimo pão para fácil venda, porque leva poucos ingredientes e é uma receita econômica. Olha que fofinho. Você pode colocar em um saquinho plástico, colocar um lacre, data de fabricação com data de validade e vender os pãezinhos e ganhar um dinheirinho. E olha só esse mais alto como que ficou por baixo. Fica uma massa super leve, não tem aquele gosto de fermento. Façam na casa de vocês. E agora eu vou cortar um pedaço para mostrar como que ficou por dentro. Olha que fofinho. E vocês viram como ficou dourado por cima? E é só a água que eu coloquei, eu não coloquei ovo. E olha como que ficou por dentro. Gente, esse pão com a manteiga, um cafezinho feito na hora, não tem pra ninguém. Essa é a minha dica de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.